A paz do Senhor, amados e queridos irmãos. Esse que vos fala é o irmão Presbítero Leandro, e você está no canal Presbítero Leandro Oficial. Amém? Queridos, eu quero deixar algo da parte do Senhor para a tua vida. Neste vídeo vamos estar vendo as 7 coisas que Deus procura na terra e não encontra. Você sabe quais são essas 7 coisas que Deus procura na terra e não encontra? Porque é quase impossível Deus procurar alguma coisa na terra e não encontrar. Mas nesse vídeo eu vou apresentar 7 coisas que Deus procura na terra e não encontra. E tem várias outras coisas que Deus procura na terra e não encontra. Mas eu vou apresentar apenas 7. Se você se lembrar de alguma, coloca aqui nos comentários aqui embaixo. Comente aqui embaixo qual é a coisa que você lembra que eu não falei aqui, que Deus procura na terra e não encontra. Amém? Mas eu quero deixar um versículo base da palavra do Senhor que se encontra em Deuteronômio, capítulo de número 10, verso de número 14, que está escrito: Eis que os céus dos céus são os céus do Senhor, teu Deus, e a terra e tudo quanto nela há. Pois bem, amados e queridos irmãos, eu quero apresentar 7 coisas que Deus procura na terra e não encontra. Mas a pergunta que fica: você sabe quais são essas 7 coisas que Deus procura na terra e não encontra? Bota aqui no comentário, viu? Bota aqui no comentário, se você lembrar de alguma coisa que eu não vou falar nesse vídeo. Queridos, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos que nosso Deus, Ele é um Deus grandioso. Nós sabemos que nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é um Deus imensurável, é um Deus, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual com palavras nós não podemos decifrar. E nós só conhecemos Deus por quê? Porque Ele se auto-revelou através da sua revelação especial, que é a palavra de Deus, e também através da sua revelação geral, que é a natureza, que é toda a natureza, com os planetas, estrelas. Então Deus se revela dessas duas formas, através da revelação especial, que é a palavra, e também da forma natural, que é através da natureza. Amém? Dito isso, vamos para as 7 coisas que Deus procura na terra e não encontra. Querido, a primeira coisa que Deus procura na terra e não encontra, em primeiro lugar, é um Deus semelhante a Ele. É isso mesmo. A primeira coisa que Deus procura na terra e não encontra é um Deus semelhante a Ele. Jeremias capítulo de número 10, verso de número 6, está escrito: Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o teu nome em força. Então nós vemos que a primeira coisa que Deus procura na terra e não encontra é um Deus, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, semelhante a Ele. É um Deus semelhante a Ele, porque o texto que nós lemos está escrito que ninguém há semelhante ao Senhor, ninguém há semelhante a Deus. Então a primeira coisa que Deus procura na terra e não encontra é alguém semelhante ao Senhor. Em segundo lugar, querido, a segunda coisa que Deus procura na terra e não encontra, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é um lugar na terra a qual o Senhor não consegue enxergar. É isso mesmo. A segunda coisa que Deus procura na terra e não encontra é um lugar na terra ou no universo ao qual Deus não possa enxergar. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 15, verso 3: Porque os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Então a segunda coisa que Deus procura na terra e não consegue encontrar
é um lugar a qual os seus olhos não possam alcançar, é algo que ele não possa enxergar. A terceira coisa que Deus procura na terra e não encontra é alguém que não foi afetado, irmão, por o pecado. É isso mesmo. A terceira coisa que Deus procura na terra e não encontra é alguém que não foi afetado pelo pecado. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, em Romanos capítulo 3, verso 23, está escrito assim, ó: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a terceira coisa que Deus procura na terra e não consegue encontrar é alguém que não foi infectado, é alguém que não foi afetado pelo pecado. A quarta coisa que Deus procura na terra e não consegue encontrar é alguém, é alguma pessoa que entra no céu com os seus esforços próprios. É isso mesmo, porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, verso 9 e 10: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então ninguém entra no céu, ninguém vai para o céu através dos seus esforços próprios. Foi através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário que nós temos a possibilidade de entrarmos nas mansões celestiais, quando reconhecemos o sacrifício de Jesus, se arrependemos dos nossos pecados e se entregamos a Ele. Então, a quarta coisa que Deus olha para a terra e não consegue enxergar é alguém que queira entrar no céu pelos seus esforços próprios, alguém que entre no céu pelos seus esforços próprios. A quinta coisa que Deus ele procura na terra e não consegue encontrar, louvado seja o nome do Senhor, é alguma coisa que possa impedir o seu agir. Pois a Bíblia diz em Isaías 43, verso 13, está escrito, ainda Deus falando através do profeta Isaías: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Então ninguém consegue impedir o agir de Deus. Então a quinta coisa que Deus procura na terra e não consegue encontrar é alguma coisa que possa impedir o seu agir. A sexta coisa que Deus procura na terra e não consegue encontrar é, irmão, alguém para ter um amor maior do que o seu. É isso mesmo. A sexta coisa que Deus procura na terra e não consegue encontrar é alguém para ter um amor maior do que o seu. Porque o amor de Deus é o amor ágape, é o amor incondicional. Está escrito em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a sexta coisa que Deus procura na terra e não consegue encontrar é alguém para ter um amor maior do que o seu. E a sétima e última coisa, para nós estarmos finalizando, a sétima coisa que Deus não consegue olhar para a terra e não consegue encontrar é alguém para criar alguém maior do que o que Ele criou. É isso mesmo. A sétima coisa que Deus procura na terra e não consegue encontrar é alguém para criar algo maior do que Ele criou. Por quê? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, verso 1, está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Ele é o maior criador, irmão, da história. Louvado seja o nome do Senhor. Foi Ele que criou tudo. Então nós aprendemos, irmãos, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje, sobre as 7 coisas que Deus procura na terra e não consegue encontrar. A primeira coisa que Deus procura na terra e não consegue encontrar é um Deus semelhante a Ele. E nós podemos ver isso em Jeremias 10, verso 6. Em segundo lugar, a segunda coisa que Deus procura na terra e não consegue encontrar é um lugar na terra a qual Ele não consiga enxergar. A terceira coisa que Deus procura na terra e não consegue encontrar é alguém que não foi afetado pelo pecado. A quarta coisa que Deus procura na terra e não consegue encontrar é alguém que entre no céu por os seus esforços próprios. A quinta coisa que Deus procura na terra e não consegue encontrar é alguma coisa que possa impedir o seu agir. A sexta coisa que Deus procura na terra e não consegue encontrar é alguém para ter um amor maior do que o seu.
a sétima coisa que Deus procura na terra e não consegue encontrar é alguém para criar algo maior do que o que o Senhor criou. Então essas são as 7 coisas que Deus procura na terra e não consegue encontrar. Mas se você lembrar de alguma, que eu tenho certeza que você vai lembrar, porque são várias coisas, eu só separei 7 aqui. Escreva aqui no comentário aqui embaixo, amém? Escreva aqui no comentário aqui embaixo, interaja no vídeo, interaja para que, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que Deus venha abençoar a tua vida, meu querido e minha querida, e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém e amém.